da Aliança Nacional por um Moçambique Livre e Autónomo, do novo partido Anamola, o evento que reuniu delegados e observadores nacionais e internacionais, marcando o lançamento oficial do partido liderado por Venâncio Mondlane. Vamos aqui agora para entender melhor o significado político deste momento, os detalhes, os desafios e as possíveis implicações do novo partido no xadrez político nacional. Vamos conversar aqui com o especialista em governação, Hélio Guilish. Muito boa noite, senhor Hélio, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e obrigado por esta oportunidade. Sim, senhor Hélio. Como é que o senhor avalia o surgimento do partido Anamola no atual contexto político de Moçambique, especialmente após as eleições de 2024? Bom, acho que já era um momento, já se esperava, na verdade, que o Anamola evoluísse para partido, depois de todo aquele contexto que nós assistimos e das demarches jurídicas a nível do Ministério da Justiça, que depois acabaram por mudar o nome de Anamalala para Anamola, e que agora acontece este surgimento de partido que já era esperado por grande parte daquilo que é o eleitorado fiel a Venâncio Mondlane. Então, havia muita expectativa e agora o que se segue é gestão de expectativa. Como é que depois do lançamento, como é que o seu eleitorado e como é que a estrutura do partido vai dar cobro àquilo que são as várias expectativas, as várias demandas que existem em torno do partido recém-criado. Dizia que Venâncio Mondlane afirmou que Moçambique viveu os 50 anos de escravidão e roubo. Que impacto tem esse tipo de narrativa no eleitorado e no ambiente democrático? Bom, de certa forma perigosas, na medida em que roçam aquilo que nós chamamos de populismo. Isto vai, de certa forma, granjear muita simpatia, muitos elogios por parte daquele eleitorado que é imediatista, mas que, analisando a nossa história recente como país, independente, os últimos 50 anos, acredito que é um pouco forçado dizer que foram 50 anos de escravidão. Obviamente que foram 50 anos em que o país não desenvolveu como se esperava. Índice de pobreza, desenvolvimento econômico, acesso à saúde, à educação, infraestruturas, não acompanharam aquilo que eram as expectativas. Mas acho que é um discurso um tanto quanto perigoso, porque pode gerar um pouco de clivagens sociais, um pouco do entendimento que temos que retirar os partidos que estão o partido que está a liderar a todo custo, e que é uma arma, na verdade, que ele tem estado a usar, mas que tem que ser devidamente doseada para evitar cairmos em populismos e até em conflitos civis. Sim. E os três pilares defendidos por Mondlane, a justiça social, ética política e independência judicial, são frequentemente mencionados isto por vários partidos. O que é que diferencia o discurso do Anamola na prática? Bom, eu acho que Venâncio Mondlane conseguiu cristalizar aquilo que é o sentimento do povo. Ele conseguiu capitalizar aquilo que eram as ansiedades, aquilo que é a preocupação do povo e conseguiu trazer primeiramente para aquilo que era o seu manifesto quando apoiou, quando foi suportado pelo Podemos e depois agora traz de forma muito mais própria, muito mais assertiva para o seu partido Anamola. Então, eu acho que investir muito nessa questão da ética social, da equidade, da integridade, é basicamente dizer que chega de um país baseado seu desenvolvimento na corrupção, chega de termos um país em que o desenvolvimento não toma lugar porque a corrupção é que impera, então ele vai dar maior privilégio àquilo que são as demandas populares, aquilo que é a voz do povo, por forma que os vários recursos existentes, tanto na exploração da indústria extrativa e de outros investimentos que venham, vão, em primeiro lugar, servir o povo. Então, creio que neste aspecto, o Venâncio Mondlane, se conseguir traduzir o seu discurso em algo palpável, em algo prático, vai, de certa forma, pegar naquilo que é o ciclo das políticas públicas e traduzir em resultados concretos. E nisto vai haver a grande mudança, porque, conforme temos estado a ver os últimos 50 anos, apesar de não terem corrido como se esperava, foram estes 50 anos que nós tivemos. E o povo já está cansado de uma narrativa de 16 anos de guerra civil, do pós-colonialismo. O povo está agora expectante em ter um país que vai desenvolver de facto, um país capaz de prover emprego, um país capaz de fazer inclusão entre os jovens. Olhando para a nossa pirâmide, percebemos que grande parte da nossa população é jovem.
E essa população jovem sente-se excluída do desenvolvimento. Então, as assimetrias sociais, as desigualdades sociais acabam condicionando e muito aquilo que são as dinâmicas do país. Então, penso que o Venâncio Mondlane, ao pegar nesses aspectos, vai conseguir granjear ainda mais eleitorado jovem e se conseguir algum dia, algum momento, ascender aquilo que são as lides do poder e traduzir o seu ciclo de políticas públicas em coisas mais assertivas, vamos ter um país, de facto, a pulsar devidamente. Sim, sim, como bem mesmo falou, de atrair os jovens, com mais de 15 mil filiações digitais em poucas horas e a meta de alcançar 3 milhões de membros, a Ana Mola parece apostar fortemente na digitalização. Como é que o senhor vê este tipo de estratégia em um país com limitações de acesso tecnológico? Bom, é um grande desafio, mas se formos olhar atentamente aquilo que foram as aparições de Venâncio Mondlane no pós-eleição 2024, 2025, percebemos que o grande veículo que Venâncio Mondlane usou foram as redes sociais, ou seja, foi acesso à internet. Então percebemos que até aquela franja de jovens, aquela franja do eleitorado que não tinha recursos, conseguia encontrar 10 meticais, 5 meticais, algum valor para traduzir em megas em internet para poder assistir as mensagens e as lives de Venâncio Mangano. Quando vamos perceber aquilo que é o pulsar da página de Venâncio Mangano, vemos que o seu eleitorado, as suas partilhas, têm uma grande adesão desta massa que adere às redes sociais. Então, não espanta perceber que em menos de 24 horas Venâncio Mondlane tenha tido este número. Venâncio Mondlane, não, o partido Ana Mola tenha tido este número de candidatos já inscritos ou pré-inscritos. Agora, há uma outra página que não se está a mostrar. Os likes da internet são, sim, muito importantes. As filiações nas páginas do Facebook, do Instagram e de outras redes são muito importantes, sim. Mas tem um país real. Então, este país real que a Venâncio Mondlane terá que chegar. A sua mensagem terá que chegar para aqueles que não têm acesso aos telefones. Terá que chegar nas zonas mais recônditas e fazer passar a sua mensagem e a sua adesão. Mas não vamos deixar de elogiar e admirar este alcance, porque em menos de 24 horas ter este número de eleitorado, de membros inscritos para o seu partido é algo salutar. Agora, há um problema que é a digitalização do nosso país, o acesso à internet, que se for usado como arma, poderá retrair assim a expansão do partido Ana Mola. Então, acho que o direito à informação, o acesso às redes sociais deverá ser também uma liberdade, já é um direito, mas deverá se liberalizar mais. Por exemplo, se a internet tornar-se mais barata ou percebemos que a luta virtual entre o partido que lidera e o partido de Venâncio Mondlane, percebemos uma discrepância muito grande, pois aquela forma de estar nas redes sociais caracteriza mais Venâncio Mondlane em detrimento de outros líderes políticos. Sim, sim. Por último, senhora Hélio, na sua opinião, a Ana Mola tem potencial real para se tornar uma força relevante na produção legislativa e no equilíbrio do poder político em Moçambique ou corre o risco de ser mais um partido de protesto? Bom, é uma pergunta que vale muitos milhões, na verdade, então conseguir responder assertivamente é um jackpot. Mas na minha análise e olhando para aquilo que foram as eleições de 2024, 2023, percebemos a força que Venâncio Mondlane tem. Por onde passou, os partidos pelos quais ele passou, granjeou muita simpatia e arrastou muito eleitorado. Então, tendo agora a oportunidade de ter o seu próprio partido, com os apoios da sociedade civil, de algumas individualidades na arena musical, algumas individualidades na arena acadêmica, percebemos que o Venâncio Mondlane tem sim esta força e o seu partido tem este caminho para trilhar. Agora, o desafio maior que eu coloco na minha análise é a questão da sustentabilidade. Ou seja, criar o partido não foi fácil, mas já está lá o partido. Em menos de 3 meses conseguiu já fazer o seu Conselho Nacional, algo que muitos partidos já pré-estabelecidos não conseguiram fazer. Agora, a questão da sustentabilidade vai ser um grande desafio, porque até onde saiba, o Partido Ana Mola tem vivido maioritariamente daquilo que são contribuições populares. Olhando para o horizonte que temos de hoje até as próximas eleições, vamos perceber que são qualquer coisa como 4 anos. E o eleitorado, os seus membros podem ficar, de certa forma, desgastados, de certa forma, cansados, porque estas contribuições acabam lesando o cidadão ordinário.
pese embora reconheça que é importante para se manter, é importante ter essas contribuições. Então, se conseguir manter esta base de apoio popular, esta base de apoio financeira às suas doações e conseguir também, acima de tudo, mostrar que há transparência na gestão dos fundos que ele está a receber, acredito que poderemos ter nos próximos pleitos eleitorais um partido que vai fazer face, sim, à RENAM, que já está moribunda, ao MDM, que não vai nem vem, e, acima de tudo, ao desafio do Podemos, que afirma-se como a segunda força maior a nível da oposição em Moçambique, mas que sabemos que cresceu atrelada à imagem de Venâncio Mondlane. Então vai ser interessante ver estas dinâmicas entre os três partidos ditos grandes que lideram aquilo que é a oposição em Moçambique. Mas acredito que Venâncio Mondlane e o seu partido, dependendo daquilo que for a conjuntura política, econômica, jurídica, poderão consubstanciar uma boa surpresa na arena política nacional. Muitíssimo obrigada, Sr. Hélio, pelas suas